Tudo começou com aquele olhar. Sabe quando você foca em alguém e o resto do mundo simplesmente desaparece? Eu não conseguia tirar os olhos daquela boca, daquele jeito dele. Era magnético demais para ser real. E quando ele começou a desabotoar a camisa, gente, para tudo. Olha esse porte, olha esse brilho. Eu estava completamente rendida. Eu fiquei ali, paralisada, sem saber se olhava ou se fugia. O clima estava esquentando muito rápido. Aí ele me solta essa. Você tá gostando? Como é que responde uma coisa dessas sem desmaiar? Ele disse que até diminuiu os exercícios, só para não ficar musculoso demais, porque eu tinha dito que não curtia. Imagina se curtisse. Eu tentei me justificar, dizer que era só para concordar com o pessoal do escritório. Mas a verdade é que eu estava gaguejando. Eu não conseguia nem terminar a frase. Aquele olhar dele estava me desarmando completamente. O rosto dele foi chegando perto, o hálito quente. Meu coração parecia que ia pular pela boca. E aconteceu. Foi aquele beijo de cinema, daqueles que fazem você esquecer até o próprio nome. Mas calma, vamos voltar para a realidade. Essa é a KNC, a empresa onde eu trabalho, e onde toda a confusão começou. Lá estava eu, a Kang Da-won, tentando ser produtiva, enquanto o destino preparava uma rasteira. Sempre educada, respondi ao chamado. Mal sabia eu que aquele seria o início de um dia inesquecível. E não do jeito bom. O passo dele é firme, elegante. Cada detalhe, do sapato ao relógio, grita perfeição. Lá vem ele. O líder de equipe, Seo Jun-ho. O homem que faz todos os pescoços virarem quando passa pelo escritório. Ele tem todas as condições para cativar qualquer mulher. É quase uma covardia um homem desses existir. Mas, para mim, ele era apenas o chefe difícil e extremamente minucioso no trabalho. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Eu tinha o meu namorado, o Taeyun. Olhava para nossa foto e tentava me lembrar que eu já tinha alguém. Lá fomos nós, caminhando em direção ao elevador. O silêncio entre a gente era quase palpável. 17º andar, o elevador subindo e a minha ansiedade acompanhando o ritmo. Eu tentava manter a postura profissional, mas estar ali do lado dele era um desafio constante para os meus sentidos. Olha esse perfil. Eu até pensei, queria que meu filho fosse assim. Que pensamento aleatório, Da-won. Foca no trabalho. Eu tive que me dar uns tapas mentais. Acorda, seu namorado não é tão ruim assim. Eu estava tentando me convencer. Pensando bem, o Taeyun não ligava desde ontem. Será que ele estava tão ocupado assim? Decidi que ligaria para ele depois do expediente. Afinal, a maior vantagem de namorar alguém do trabalho é poder se ver rapidinho. O Jun-un me pegou no flagra pensando na vida e perguntou se eu não ia sair do elevador. Passei pelo estacionamento e tomei um susto quando vi uma figura conhecida. Era o Jun-un, parado do lado de um carrão me olhando fixamente. Entre, senhorita Kang. Ele disse aquilo com uma naturalidade que quase me fez esquecer como se respira. Eu agradeci, meio sem jeito, enquanto ele abria a porta para mim. Que cavalheiro, gente. Ele estava sério, focado no caminho. Eu só conseguia pensar no que as pessoas iam falar se vissem a gente saindo juntos. Eu me perguntei, o sol nasceu no oeste hoje? Ou ele ganhou na loteria? Por que ele estava sendo tão gentil do nada? O carro saiu suavemente da garagem, dando início a uma viagem que mudaria tudo. O céu estava ficando escuro, carregado. Parecia que o tempo estava sentindo o que estava por vir. Parece que vai chover, eu comentei só para quebrar o gelo. Ele apenas concordou. Eu tentava me adaptar a esse clima estranho. Mas era impossível. Eu só conseguia pensar nas fofocas das colegas no escritório. A chuva começou a cair, esfriando o asfalto quente. O barulho das gotas no teto do carro era a única trilha sonora. Ele ajustou o ar-condicionado. Eu disse que estava tudo bem. Mas ele insistiu que era por causa da umidade. O trânsito estava um caos. Típico de dia de chuva. Eu olhava pela janela, perdida em pensamento. As gotas escorriam pelo vidro. E uma sensação de aperto começou a crescer no meu peito. Eu só queria ir para casa. Descansar. E esquecer esse clima tenso com o chefe. De repente, algo me chamou a atenção.
Meus olhos se arregalaram. Não podia ser. Aquele não é o carro do Taeyun? Eu me perguntei, sentindo um frio na espinha. A chuva atrapalhava a visão. Mas aquele modelo, aquela cor, era idêntico ao dele. O Junhong percebeu minha reação e perguntou o que foi. Eu disfarcei, dizendo que não era nada, mas por dentro, eu tava em chamas. Onde ele tá indo a essa hora? Será que ele também tá em reunião externa? O final fechou e os carros pararam. O destino foi cruel o suficiente para nos colocar lado a lado. Eu olhei fixamente, o coração batendo na garganta. Eu precisava ter certeza. E então eu vi. Tinha alguém sentado no banco do passageiro ao lado dele. Quem é essa mulher? A pergunta ecoava na minha cabeça enquanto eu tentava processar a cena. O Júnior me deu um toque, dizendo que o sinal ia mudar. Mas eu não conseguia mais ouvir nada. Um clarão de relâmpago iluminou o interior do carro ao lado. E o que eu vi foi um soco no estômago. Ele estava abraçando e beijando aquela mulher. No carro dele, no meio do trânsito, sem o menor pudor. O sinal abriu e os carros seguiram, mas eu tinha ficado para trás, em pedaços. Eu corri para o banheiro assim que pude. O choque tinha dado lugar a uma dor insuportável. Lavei o rosto com água gelada, tentando desesperadamente lavar também aquela imagem da minha mente. Eu tremia tanto que mal conseguia fechar a torneira. Como ele pode fazer isso comigo? A traição dói fisicamente. Eu sentia como se tivessem arrancado meu chão. A imagem dele com outra não saía da minha cabeça. O que eu faço agora? Eu me perguntava entre soluços. Tive que me recompor. Aguenta firme, Dawon. Você ainda tem muito trabalho pela frente. Mas as lágrimas não obedeciam. Eu olhava para o espelho e não reconhecia a mulher destruída que me devolvia o olhar. Saí do banheiro tentando fingir que estava tudo bem. Pedi desculpas ao Júnior por ter demorado. Eu não consegui nem entrar na sala de reunião. Minha cabeça estava em outro lugar, bem longe dali. Tudo virou uma bagunça completa. Minha vida pessoal tinha acabado de implodir. Fiquei ali, parada no corredor, sentindo o peso de cada mentira que ele me contou. Fui até o Júnior e pedi desculpas novamente. Ele me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas me observando. Ele soltou um suspiro pesado, como se estivesse sentindo a minha dor. Vamos voltar, ele disse. Ele sabia que eu não tinha condições de continuar ali. Eu me senti tão envergonhada. Ele não perguntou o que aconteceu, mas tenho certeza que ele percebeu tudo. Você está bem, senhorita Kang? Aquela pergunta foi o gatilho para eu quase desabar de novo. Ele me olhou nos olhos. Por um segundo vi algo além da frieza profissional. Vi preocupação real. Eu precisava manter o foco. Tudo virou uma bagunça, mas eu tenho que manter a cabeça no lugar. Ele me disse que eu podia sair mais cedo se estivesse difícil. Ele estava sendo humano, e isso me tocou. Mas eu recusei. Não queria que meus problemas pessoais interferissem na minha competência. Eu sentia o choro entalado na garganta, mas engoli seco. Eu ia ser forte. De repente, ele estendeu a mão. Um gesto simples que significava muito. Ele me entregou um lenço. Obrigada, eu sussurrei, sem conseguir olhar para ele. Voltei para o escritório e tentei me enterrar nas planilhas. Mas a tela do computador parecia um borrão. O Júnior já tinha organizado tudo da reunião e me enviado. Ele estava facilitando as coisas para mim. Eu me senti culpada. Eu deveria ter feito isso. Mas eu simplesmente não tinha forças. As horas passaram arrastadas. O escritório estava silencioso, mas a minha mente estava um barulho só. Terminei tudo rápido graças à ajuda dele. Mas o que fazer com o resto do meu dia? Apoiei a cabeça nas mãos. O cansaço emocional era maior do que qualquer cansaço físico. Peguei o celular. Era a hora de encarar a realidade, por mais que doesse. Mandei a mensagem. Quem é aquela garota? Meu dedo tremeu ao apertar o enviar. Ele visualizou.
Quem? Ele respondeu. A audácia desse homem me deu um ódio profundo. A garota que você estava abraçando e beijando no carro hoje. Pronto. Joguei as cartas na mesa. Foi tudo o que ele disse. Sério? Eu dei um sorriso amargo. Vamos nos encontrar e conversar. Suba até o terraço. Eu não ia deixar isso passar em branco. Subi as escadas sentindo cada passo como se estivesse indo para um julgamento. E lá estava ele, com aquela cara lavada, como se não tivesse acabado de destruir o meu coração. Eu não deixei ele nem abrir a boca. O tapa estalou tão alto que ecoou por todo o terraço. Ele cambaleou para trás, chocado. Você enlouqueceu, Kangdamon? Ele teve a coragem de perguntar. Eu estava ofegante, as lágrimas finalmente caindo com toda a força. A chuva continuava a cair, lavando a cena de um término que eu nunca imaginei que seria assim. Eu olhei para ele com todo o desprezo que consegui reunir. Ele não merecia nem mais um segundo do meu tempo. Virei as costas e caminhei para longe daquela mentira que eu chamava de relacionamento. Mas o destino tem dessas coisas. Quando uma porta se fecha, às vezes uma janela se abre. E o Júnior estava lá, no pé da escada, esperando. Ele tinha visto tudo. Ele não disse nada. Apenas me ofereceu o lenço novamente. E dessa vez, eu aceitei. Minha vida tinha acabado de mudar drasticamente. E de algum jeito, eu sabia que aquele era só o começo. Gente, para tudo! Começamos o capítulo daquele jeito que a gente ama, com o som de um tapa estalando no meio da cara desse embuste. O Tarim ficou ali sem entender nada, segurando a bochecha depois de levar o corretivo que ele tanto merecia. Mas a Dawon não tava pra brincadeira. Olha o olhar de ódio da gata. Ela já mandou logo um "Você tá louco?", que deu pra ouvir de longe. Ela não engoliu essa história de jeito nenhum. O cara trai e ainda fica surpreso por levar um tapa. Ah, faça-me o favor. E o Sonso ainda tem a coragem de reclamar que eles estão na empresa. É sério isso, Taehyung? Agora você se preocupa com as aparências? A Dawon estava possuída. Ela jogou na cara dele todas as sujeiras que ele andou fazendo enquanto deveria estar trabalhando. Ele ainda tenta se fazer de desentendido, perguntando: que sujeira? É muita cara de pau para um homem só, né? A nossa protagonista só observava aquela cena patética, com um desprezo que daria para congelar o inferno. Aí vem a pérola. Ele diz que não queria esconder dela, que ela ia acabar descobrindo de qualquer jeito, e solta um "me desculpa", totalmente sem alma. Desculpas? A Dawon só deu um sorrisinho de lado e agradeceu por ele ter confirmado que é sim, um lixo completo. Dá pra acreditar que ela quase casou com esse traste? O livramento veio, mas a dor de ter sido enganada assim é gigante. Pelo menos uma coisa boa, ela ainda não tinha reservado o salão de festas. Menos um prejuízo no bolso, porque o do coração já tá feito. E aí bate aquela lembrança amarga do dia em que ele se ajoelhou e prometeu um mundo pra ela. Que raiva dessas promessas vazias. Ele olhava nos olhos dela com aquela carinha de bom moço, dizendo que ela não precisava de mais ninguém. E a coitada, toda apaixonada, acreditou em cada palavra. Quem nunca foi trouxa por amor que atire a primeira pedra? Olhando pra trás agora, a Dawon se sente a maior boba do mundo por ter caído nesse papinho furado. Mas o confronto continua. Ela quer saber se a outra, a tal garota, também sabe de toda a palhaçada. A Dawon foi direta. Se você gostava dela, devia ter terminado comigo. Simples assim. Mas o Alecrim Dourado prefere complicar. E o pior é o argumento dele. Ele diz que se o coração muda, a pessoa do outro lado deveria perceber sozinha. É mole. O clima estava pesadíssimo ali naquele terraço, com as luzes da cidade servindo de palco para esse show de horrores. Ela não se aguentou e soltou o que todo mundo queria dizer. Eu por acaso leio mentes? Como eu ia saber se você não fala nada, seu bastardo lixo? Ela percebeu que ele não tem senso nenhum de realidade, o que é natural para alguém que não vale o que o gato enterra. O Taehyung ficou ali, com aquela cara de quem comeu e não gostou, enquanto a Dawon despejava as verdades. Ela deu as costas e saiu pisando fundo, deixando rastro de humilhação para trás. É isso aí, gata. Não olha para trás. Depois de toda aquela tempestade, o cenário muda para a casa dela, onde o silêncio parece gritar. A Dawon acabou tirando uma licença de 1 mês.
Os olhos inchados não deixam mentir o quanto ela sofreu naquela noite. Ela estava num misto de por que isso aconteceu comigo e ainda bem que descobri agora. É um luto difícil de passar, gente. De repente, o celular dela começa a vibrar. Quem será que está incomodando a moça numa hora dessa? Era uma mensagem da Choi Jun, perguntando se ela estava doente. Que audácia dessa garota, sério. A Dawan ficou ali, olhando pro aparelho, se perguntando por que essa criatura estava fingindo ser íntima dela do nada. O celular não parava. Ela já estava perdendo a paciência com tanta insistência. Mas aí ela vê que quem tá ligando agora é a chefe dela, Han Sang-mi. Aí não dá pra ignorar, né? Ela atende com aquela voz de quem estava chorando, tentando disfarçar o desânimo para a patroa. A chefe, toda preocupada, pergunta o que aconteceu e se ela tá doente mesmo. A Dawan mal conseguia falar. O nó na garganta estava imenso. É horrível ter que manter a pose quando tudo tá desmoronando. E para piorar, os boatos já estavam correndo soltos na empresa. O pessoal já estava comentando que o Tae-yoon estava saindo com a Yoo-jung. Aí a gente vê como ela descobriu tudo. Mensagens diretas cobrando explicações sobre quem era aquela garota no carro. Ela foi bem específica. A garota que ele estava abraçando e beijando hoje cedo. O flagra foi completo. A resposta dele? Um simples "Oh". Dá pra acreditar no cinismo? O mundo caindo e ele solta um "Oh". Ela chamou ele pra conversar no terraço e ele aceitou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Voltando um pouco no tempo, vemos a Dawn saindo do banheiro da empresa, tentando processar a traição antes do confronto. E quem ela encontra no caminho? Exatamente, a própria Cho Yoo-jung, com aquele sorrisinho que a gente já sabe que é falso. A Dawn tentou ser educada, mas o clima estava mais gelado que o Alasca naquele corredor. A Yoo-jung aparece toda trabalhada no look, exalando aquela aura de sou perfeita, o que só deixa a gente com mais ranço. Ela puxa a conversa como se fossem melhores amigas, dizendo que estava esperando o namorado dela aparecer. A Dawn, tentando ser forte, finge surpresa ao saber que ela tem um namorado. Mal sabia ela que o namorado era o dela. Mas o olhar da Dawn já entregava que ela estava começando a ligar os pontos. Aquela intuição feminina nunca falha. A sonsa da Yoo-jung ainda solta que eles tinham acabado de começar a namorar. Que coincidência, não é mesmo? Enquanto uma estava vivendo o fim de um noivado, a outra estava ali, esfregando o novo amor na cara da colega. A Yoo-jung olha bem nos olhos da Dawn e diz que, por algum motivo, se sentia próxima dela. Ela agradece os parabéns da Dawn com uma falsidade que chega a dar arrepios na espinha. Nossa protagonista, com toda a classe que o embuste não teve, desejou que eles se dessem bem. Que paciência de santa! O elevador finalmente chegou, mas a tortura psicológica da Yoo-jung ainda não tinha acabado. Acreditem se quiser, ela ainda teve a audácia de perguntar se podia apresentar o namorado para Dawn. A Dawn só conseguia pensar: por que diabos eu iria querer comer com o seu namorado? Malícia pura da Yoo-jung. O elevador abriu e foi o sinal de fuga perfeito para nossa protagonista sair de perto daquela vibra negativa. A Yoo-jung se despediu com aquele tchauzinho cínico, deixando a Dawn sozinha com seus pensamentos. E voltando para o presente, a Yoo-jung mandou outra mensagem perguntando se ela não tinha ido trabalhar hoje. Que obsessão! A Dawn olhava para aquele celular sentindo uma mistura de nojo e incredulidade com tanta cara de pau. Ela lembrou do rosto da Yoo-jung naquele dia e tudo começou a fazer um sentido doentio na cabeça dela. A expressão da Dawn mudou completamente. A tristeza estava dando lugar a uma gargalhada de puro deboche. Ela estava ali, sozinha no quarto, rindo da audácia dessas pessoas. Às vezes o absurdo é tanto que a gente só consegue rir. A fisionomia dela se fechou num ódio profundo. Vocês me fazem rir, ela pensou. Agora o jogo vai mudar. Enquanto isso, em outro lugar da empresa, vemos o Seo-jung concentradíssimo no trabalho. Ele nem imagina o que está rolando. Ele estava olhando um site de plantas e parece que se interessou por uma sansevieria. Olha o preço, gente, 32.000 won. E o capítulo termina com esse sorrisinho misterioso do Seo-jung ao finalizar a compra. O que será que esse lindo tá planejando? Lá vai a nossa protagonista, Kang Da-won,
encarando o primeiro dia de volta ao trabalho depois de tudo o que aconteceu. Ela tá ali, respirando fundo e repetindo mentalmente: haja naturalmente, Kang Da-won, só haja naturalmente. Mas a gente sabe que falar é fácil, né? Por dentro ela deve estar uma pilha de nervos. O elevador vai subindo, 17º andar, e o coração dela deve estar acompanhando a velocidade. Ela entra cercada de gente, tentando manter a pose de quem não está prestes até um colapso. A primeira vitória do dia, ela não deu de cara com o embuste do Lim Tae-yun. Menos mal. Mas o clima no escritório não ajuda. Ela sente que todo mundo tá de olho nela, como se fossem suricatos curiosos. A Da-won já decidiu. Romance no escritório? Nunca mais. Lição aprendida da pior forma possível. E o pior é que a fofoca corre rápido. As funcionárias já estão comentando sobre a tal Cho Yoo-jun e o Lim. Dá pra acreditar? Os funcionários estão até suando frio tentando disfarçar na frente da amante, porque todo mundo sabia que a Da-won e o Lim namoravam. Ela entra na sala e já sente aquele peso no ambiente. É horrível ser o centro dos olhares por um motivo desse. De repente ela avista o líder de equipe, Seo Jun-ho, ali perto da impressora. Ele dá aquela olhadinha de lado, sempre com aquele jeito sério e compenetrado dele. A Da-won tenta retribuir com um sorriso amarelo, mas a vergonha é maior que qualquer coisa. Ela chega na mesa dela e só quer se esconder. Ela queria parecer impecável na frente do chefe Seo, mas se sente um desastre. A mente dela não para. Ela tem certeza que aquela mulher que o Lim estava beijando fervorosamente era a Cho Yoo-jun. E lembrar daquela cena do beijo no carro. Gente, que ódio que dá só de imaginar. A Yoo-jun estava ali, com aquele olhar cínico, enquanto traía a confiança de uma colega de trabalho. A Da-won aperta a bolsa com força. O Lim Tae-yun é oficialmente o lixo da empresa agora. Pensando bem, os dois são do mesmo time. Como ele teve coragem de ter um caso com uma garota 3 anos mais nova? A Da-won solta um suspiro pesado. É doloroso demais perceber a audácia dessas pessoas. Não tem como a Yoo-jun não saber que eles eram um casal. A cara de pau dela é sem limite. A mulher ainda teve a coragem de perguntar se podia apresentar o namorado dela para Da-won. É muita psicopatia. Da-won tenta focar, mas aí lembra de um detalhe. O lenço. Ela ainda precisa devolver o lenço para o chefe Seo. Ela olha para o lenço guardado e lembra do momento em que ele foi gentil com ela naquele dia terrível. Ela sabe que precisa devolver. Mas como chegar nele agora com todo mundo olhando? O chefe Seo continua lá, focado no trabalho, parecendo nem notar o caos interno da nossa protagonista. Aquele perfil sério dele intimida e atrai ao mesmo tempo, não é? Ela decide que o melhor é focar no trabalho primeiro. Trabalho em primeiro lugar, ela pensa, tentando se recompor. Ela estica a mão e liga o computador, determinada a ser produtiva e esquecer os problemas. Assim que a tela brilha, ela já começa a organizar as tarefas do dia. De repente, uma notificação. É a chefe Han Sang-mi, perguntando se ela está bem. Que fofa. A Da-won sorri de leve. É bom saber que tem alguém que realmente se importa com ela ali dentro. A chefe Han até diz que ela pode chamá-la de Uni quando estiverem conversando assim, mas a Da-won ainda acha um pouco difícil ser tão íntima. Bom, chega de papo. Ela tem muito o que fazer e quer terminar tudo rapidinho. Depois de muito esforço e concentração, ela finalmente termina o relatório. Que alívio! Agora vem a parte difícil. Levar o documento até a mesa do chefe Seo. Ela dá uma conferida final, respira fundo e se prepara para o contato. Ela se aproxima e pede para ele dar uma olhadinha no relatório. Ele responde um seco entendido. Ele abre a pasta e começa a analisar na hora. O silêncio dele é sempre ensurdecedor. Ele olha os detalhes do projeto da KNC Food and Life com aquela atenção minuciosa que ele tem. Ele agradece formalmente e a Da-won fica ali, meio sem saber como reagir. Ele confirma com um sim curto e a interação termina por ali. Super profissional. Enquanto ela se afasta, ele continua olhando para a tela. Mas a Da-won sente um aperto no peito. Ela se sente meio desleixada ou insuficiente perto de alguém que ela respeita tanto. Bateu uma tristezinha agora. Mas o dia segue. Outra mensagem da chefe Han surge na tela, convidando ela para almoçar. A Da-won aceita na hora. Afinal, a Han é a única que parece estar realmente do lado dela no meio desse ninho de cobras. Ela se levanta da mesa, pronta para o intervalo, deixando o computador de lado por um tempo. A luzinha do monitor fica ali piscando,
enquanto ela sai do posto de trabalho. Dá pra ver que ela até caprichou no visual hoje. Talvez pra se sentir um pouco melhor consigo mesma. A chefe Han nota logo de cara. Que sapatos lindos, Dawon! A Dawon confessa que comprou faz tempo, mas nunca tinha tido coragem de usar. Hoje ela resolveu mudar o astral. A Han super apoia. Eu também gostei. Combina com você. Devia usar mais vezes. As duas seguem conversando animadas. Ter uma aliada assim faz toda a diferença, né? A Dawon se sente um pouco mais leve depois desse elogio. O sorriso dela até parece mais sincero. Elas saem juntas, e o clima entre as duas é muito bom. Uma amizade de milhões surgindo. De volta ao escritório após o almoço, a Dawon volta para sua rotina pesada de trabalho. O sono bate forte. Mesmo com café, ela não consegue parar de bocejar. Quem nunca, né? De repente, ela ouve alguém chamando. Senhorita Kang? Ela toma o maior susto. Ela vira rápido, ainda meio grogue de sono, e vê o chefe seu parado ali. Ele tá com aquela expressão ilegível de sempre, olhando fixamente para ela. A Dawon levanta num pulo, derrubando quase tudo. O que houve, chefe seu? Ela pergunta, morrendo de vergonha. Ela entrega o que ele pediu, mas por dentro tá se martirizando por ter passado esse mico de pular da cadeira. Mas o chefe seu não parece interessado no susto dela. Ele aponta para algo na mesa e pergunta: Isso aqui já não morreu? Ele tá falando do vasinho de eucalipto dela, que coitado, tá só o graveto. A Dawon fica roxa de vergonha. Ela admite que não tem talento nenhum para cuidar de plantas e que deve ter dado água demais. Para tentar disfarçar o fracasso botânico, ela inventa uma desculpa esfarrapada. Era decoração, tipo o florissecas, sabe? Ela continua a mentira. Eu seco as flores vivas de propósito. Gente, que desculpa mais absurda, Dawon. O chefe seu solta um "Ah, então!" e dá um sorrisinho de canto. Ele acha que a Dawon tem um lado bem estranho. Ela percebe que a desculpa foi péssima e fica rindo de nervoso. Que situação! Ele olha para ela com um ar divertido, achando graça daquela situação toda. Aí ele solta a bomba. O que eu faço agora? Eu não sabia disso e acabei encomendando uma nova. A Dawon fica sem entender nada. Como assim ele encomendou uma planta nova para ela? Ele diz: Dessa vez não deixe morrer e cuide bem dela, senhorita Kang. Bem nessa hora, um entregador aparece perguntando pelo líder de equipe Seo Junyo. O chefe Seo indica a mesa da Dawon pro entregador colocar a encomenda. A Dawon tá em choque. Ela assina o recebimento sem nem saber direito o que tá acontecendo. E o Junyo ainda pergunta pro entregador: Você pode levar esse vaso de planta morta embora? A Dawon só consegue soltar um "O quê?" de tanta surpresa. Ele tá mesmo jogando fora o presente do ex dela. Ele pergunta se tá tudo bem por ele levar o vaso velho e ela fica ali, processando a informação. Ela olha pro eucalipto morto. Realmente, o Lin Tai-um que deu aquela planta, e ela já devia ter jogado fora faz tempo. Ela abraça a caixa nova, sentindo que finalmente tá se livrando de um peso morto do passado. Na caixa, tá escrito Sansevieria. Uma planta famosa por ser resistente e difícil de matar. A Dawon olha pro chefe Seo com os olhos brilhando. Ele diz que tá dando isso como um novo começo para ela. Ele explica que ela não precisa regar esse vaso com muita frequência. É a planta perfeita para quem não tem mão verde. Ele termina com um sorriso gentil e diz: Ela não vai morrer facilmente. Que fofo! É o começo de uma nova fase para nossa Dawon. E aí, fofoqueiros de plantão? Prontos para mais um round da vida da nossa Dawon? Gente, olha o clima na firma. O chefe Seo, todo bonitão e misterioso, tá lá marcando território na mesa dela. A Dawon tá que nem sabe onde enfiar a cara, sentindo aquele suador de nervoso. E do nada, ele brota com uma caixa. O que será que esse homem tá aprontando agora? Ele entrega o pacote e ainda solta um "Cuide bem disso". O escritório parou na hora, né? Claro que as invejosas do lado já estão com o pescoço de girafa, só secando a coitada. A Dawon já percebeu que a paz acabou. O radar da fofoca tá apitando no volume máximo. Ela pensa: putz, agora que o povo vai falar mesmo. E ela não tá errada, viu? Ela resolve abrir o presente pra ver se é uma bomba ou um agrado. E olha só, uma plantinha,
Será que o chefe Coração de Gelo escolheu isso pensando nela? O problema é que o chefe seu tem essa cara de paisagem pra tudo. Ninguém nunca sabe o que ele tá pensando. Então ela fica ali, bugada. Por que ele faria isso logo por mim? Mistério, gente. Pelo menos a planta é uma gracinha e dá um up naquela mesa sem vida. Mas a gata já sabe que isso vai dar pano pra manga com o povo da fofoca. Depois de ser trocada pela Yu Jung, qualquer movimento dela vira assunto de estado. E não deu outra. No corredor, o povo já tá destilando veneno, dizendo que ela foi chutada. Dizem que a tal da Yu Jong é um doce e que a Da-won é inflexível. Ah, me poupe. A fofoca tá tão pesada que querem levar o babado até pro RH. Pode isso? Estão falando que esse rolo todo tá acabando com o ambiente da empresa. Inveja é fogo, né? A Da-won ouve as conversas e sente o estômago dar um nó. Ninguém merece. Olha só a cara de preocupada da Yu Jong. Será que é culpa ou medo de ser descoberta? O dia tá passando devagar e a Da-won só quer um buraco para se esconder. Até que chega aquela mensagem salvadora da Shin Ji-woo chamando para um café. Amiga para essas coisas. A Da-won não pensa duas vezes e já corre para desabafar, porque a cabeça dela tá explodindo. Elas se encontram no café da firma, longe dos ouvidos curiosos do setor dela. A Da-won já chega com aquela cara de quem viu um fantasma. A Ji-woo não perde tempo. Amiga, é verdade que o chefe Cell te deu um presente? Ela confirma, chocada com a velocidade que as notícias correm naquele lugar. A empolgação das amigas é real. Elas querem saber se o clima esquentou ou se foi só amizade. As duas não conseguem acreditar que o chefe mais frio da história teve esse gesto. Elas já estão imaginando mil coisas, tipo filme de romance de escritório. A Da-won tenta explicar que é só uma planta, mas quem disse que elas acreditam? O clima na mesa tá super animado, com direito a gritinhos de "Eu não acredito!". Elas ficam perguntando se ele mesmo jogou fora o vaso antigo dela. O nível do detalhe. A Da-won ri, tentando manter os pés no chão. Gente, foi só o entregador. Mas as amigas insistem que o cara é um lorde e que elas queriam um chefe desses também. Só que aí, o assunto fica sério. A amiga pergunta se ela sabe o que estão falando por aí. Diz que tá todo mundo fingindo que sente pena dela. Aquela falsidade básica. A amiga confessa que ficava possessa de ver o povo fofocando pelas costas da Da-won. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que o chefe seu tá caidinho por você? A Da-won nega na hora, mas aquele sorrisinho nervoso entrega que ela ficou balançada. As amigas acham que o jogo virou e que agora ela tá por cima da carne seca. Ela fica ali, tomando café e pensando, será que tem alguma chance? O silêncio toma conta por um segundo enquanto a ficha cai. Mas aí ela para e pensa, espera, tem algo estranho. E se ele deu a planta só para mudar o foco da fofoca e proteger a imagem dela? Se for isso, ela conclui que ele é um cara muito mais incrível do que ela pensava. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? Alguém aparece para cortar o clima. Olha só quem é, a Yu Jung. E ela tá com aquela cara de quem vai abrir o berreiro. Ela chega toda mansa pedindo para conversar rapidinho. Lá vem bomba. As amigas da Da-won já ficam prontas para dar o fora, mas sentindo o cheiro de treta. A Yu Jung insiste que não quer incomodar. Sei, essa aí não me engana. Ela começa com aquele papinho de "Me desculpa, eu não sabia que vocês namoravam". Diz que se soubesse, jamais teria ficado com o Lin. Aham, conta outra, fofa. E a audácia! Ela diz que também foi vítima do cara. É pra rir ou pra chorar? A Da-won olha pra ela e o sangue já começa a ferver. Mas ela mantém a classe. Ela pensa, vítima? Você? A paciência da nossa gata tá por um fio, gente. A Da-won solta aquela risadinha de quem não tá acreditando no nível da cara de pau. Ela pergunta na lata o que a Yu Jung tá querendo com esse teatrinho todo. E já manda o papo reto. Eu e o Lin não temos mais nada, ok? Diz que não tá nem aí pra quem ele tá pegando ou o que ele tá fazendo da vida. A Yu Jung tenta se fazer de coitadinha, dizendo que admira muito a Da-won. Diz que sempre quis ser amiga dela e aprender as coisas com ela. Que ranço! A Da-won só fica ali, encarando a peça e se perguntando como alguém consegue mentir tanto. Ela descobre que o traste do Lin foi quem correu atrás da Yu Jung primeiro. A garota continua tentando se justificar, mas a Da-won já tá com a antena ligada. O pessoal do café já tá tudo de olho, só esperando o primeiro tapa voar. Mas a Da-won é fina. Ela se levanta e diz que tá até feliz de ouvir isso, porque agora ela tem certeza absoluta de que o ex dela é um lixo radioativo. E termina com a jantada do século. Se você quer ficar com o lixo, o problema é seu. Ela dá as costas e sai, deixando a outra lá com cara de tacho. As amigas ficam passadas.
A Daon serviu tudo o que a gente queria ver. Falam que ela foi perfeita e que a Yoo-jung mereceu cada palavra. Mas depois do show, o cansaço bate. A Daon se pergunta se o Lin vale tanto esforço. Ela lembra que o ex é aquele típico cara de Instagram. Bonito, malhado e com pais ricos. O cara vivia para ser o centro das atenções nas baladas e em todo lugar que ia. Ela se sente mal de ter cogitado casar com um narcisista desses. Que livramento. Pelo menos o chifre serviu para ela abrir os olhos antes de assinar os papéis. De volta para o escritório, ela só quer focar no trabalho e esquecer que esse povo existe. Mas o universo não colabora. A impressora resolveu travar bem agora. Ela já tentou de tudo, mas a máquina tá dando aquele erro que ninguém entende. A Daon tá naquela fase que se uma formiguinha olhar torto para ela, ela chora. Ela se agacha para tentar consertar, já sentindo que o dia não vai acabar nunca. As vozes da Yoo-jung ficam voltando. Ele achou que vocês já tinham terminado. Como ele teve a coragem de mentir assim? O cara era um mestre da manipulação. Dói perceber que ela estava vivendo uma mentira enquanto ele já estava em outra. Ela não aguenta e uma lágrima acaba escapando. É muita pressão para um dia só. Ela faz uma promessa para si mesma. Nunca mais me envolvo com ninguém do trabalho. Ela empurra a bandeja de papel com força, descontando toda a raiva na impressora. A tela continua piscando o erro. É a cereja no bolo desse dia desastroso. Ela insiste, agachada ali no chão, parecendo que está brigando com um monstro de metal. Finalmente a bandeja entra com um barulho seco. Vitória! Mas ela suspira, sabendo que isso tudo só vai atrasar a hora de ela ir para a cama. A cara dela diz tudo. Eu só queria a minha casa e o meu pijama agora. Ela fica ali, remoendo o término. Como as coisas chegaram nesse ponto? Lembrando de como ele foi frio e calculista para dar o fora nela. Ela encara o nada por um segundo, tentando recompor os cacos do coração. Sente que tá tudo quebrado, por dentro e por fora, igual a essa firma. Só que aí ela sente que não tá sozinha. Tem alguém ali na porta. É o chefe seu. Ele tá lá, quietinho, só observando o drama dela. O que será que vem agora? Gente, olha só o clima tenso nesse escritório. A Daon tá lá tentando focar na copiadora, mas o chefe seu não tira os olhos dela da porta. Ela tá tão nervosa que as mãos até tremem em cima da máquina. Dá pra sentir o nervosismo daqui. A cara dela diz tudo, né? Tá exausta, triste e com a cabeça longe por causa de toda aquela confusão com o ex. E ele ali parado, só observando. O que será que tá passando na cabeça desse homem enquanto olha pra ela? A Daon tenta não fazer contato visual, mas sente o peso do olhar dele. O chefe seu não é de dar moleza. Ele continua com aquela expressão impenetrável, mas a gente sabe que tem algo ali. Ele resolve quebrar o silêncio. Ele solta um... Não é motivo para chorar só porque a máquina não funciona, né? Gente, que jeito de começar uma conversa. A Daon toma um susto. Ela achou que estava disfarçando bem, mas pelo visto não enganou ninguém. Mas aí ele joga a real e pergunta se ela tá chorando porque o namorado traiu ela. O choque foi total. Ela fica sem saber onde enfiar a cara. É a primeira vez que o líder seu se mete na vida pessoal dela desse jeito. O silêncio que ficou ali dava para ouvir até os pensamentos dela gritando de vergonha. Ela tenta se desculpar, mas ele interrompe e oferece o lenço dele. Que cavaleiro, hein? Ela olha para ele totalmente confusa. Um lenço? Logo do chefe que sempre foi tão frio. Os olhos dela estão cheios de dúvidas. Ela não consegue entender o porquê desse interesse súbito. Ele diz que devia ter dado o lenço para ela logo, em vez de pedir de volta da última vez. Daon tenta desconversar, dizendo que não era nada importante para ele se preocupar tanto. Mas ela acaba perguntando: o senhor tá preocupado comigo terminando meu namoro, chefe? Ele olha no fundo dos olhos dela e diz: eu não me importo com o namoro. Eita! Então o que ele quer? Se não é o namoro, o que tá deixando ele tão interessado? Ele confirma que sabe o que ela viu naquele dia. Ele estava lá. Ele viu tudo. A Daon fica na defensiva. Ele pergunta se ela tem arrependimentos, e ela quase explode. Ele insiste no assunto, lembrando que ela viu a traição com os próprios olhos. Ela responde que se tivesse arrependimentos depois daquilo, seria uma tonta sem amor próprio. Ela confessa que chorou de raiva, não de saudade. E ele fica ali, só processando a informação. O chefe Cell diz que é um alívio saber que ela não se arrepende de ter terminado tudo. E do nada, ele dá um sorrisinho.
Gente, eu tô passada. Ele acabou de rir? A Dawn não acredita. O senhor riu? Tá rindo da minha cara? Ela pergunta, indignada. E ele nem nega. Sim, eu ri, ele diz, com a maior tranquilidade do mundo. Os olhos dele brilham de um jeito diferente. Não é o olhar de um chefe, é algo a mais. Ela fica possessa. O que tem de tão engraçado nisso? Não faz sentido nenhum rir agora. Ela tá realmente brava. Como ele pode ser tão insensível a ponto de rir do sofrimento dela? Aí ele solta a bomba. Eu ri porque estava esperando por esse momento faz muito tempo. Esperando o quê? A Dawn entra em curto-circuito. Como assim ele estava esperando? O dia em que você terminaria com ele, Dawn. Meu Deus, ele realmente disse isso. Ele ajeita a manga da camisa e joga o convite. Tem algo que eu não disse no último ano. Quer jantar comigo? A Dawn tá travada. Ele estava esperando ela ficar solteira esse tempo todo? Um ano inteiro? Ela não consegue entender nada. O convite para jantar, o riso, a espera, é informação demais. Ela começa a achar que ele tá zombando dela, que é tudo uma piada de mau gosto sobre o trabalho. A cabeça dela tá a 1000 por hora. O que esse homem realmente quer com ela? A confusão é tanta que ela nem consegue reagir. O coração deve estar batendo a 1000. E de repente ele se aproxima. Ele tá muito perto. A Dawn nem consegue respirar direito. Ele pega o lenço e, com toda a delicadeza do mundo, começa a limpar a lágrima que escorreu. Ele diz que ainda bem que trouxe o lenço, e dá aquele olhar que desmancha qualquer uma. Ele insiste. O que você acha? Em vez de ficar chorando, não quer jantar comigo? A Dawn entra em pânico total e sai correndo. Eu vou primeiro, chefe, e foge dali. Já é noite, e ela tá no metrô voltando para casa, mas a cabeça continua presa naquele momento. Ela tenta se segurar, mas a mão ainda treme. O que foi aquilo que aconteceu na copiadora? As bochechas dela estão pegando fogo. Ela não consegue tirar a imagem dele da cabeça. A proximidade, o toque dele no rosto dela, foi tudo tão real e tão estranho ao mesmo tempo. As palavras dele ecoam. Ainda bem que eu trouxe meu lenço. Ele planejou isso? Ela sente o rosto queimando só de lembrar da mão dele encostando na pele dela. Ela se esconde no meio do metrô, pensando que deve estar parecendo uma louca agindo assim. Finalmente em casa, no silêncio do apartamento, ela tenta colocar os pensamentos em ordem. Ela entra cansada, querendo apenas que esse dia longo e confuso termine logo. Mas o cansaço físico não é nada perto da bagunça mental que o chefe seu deixou nela. Ela tira os sapatos e tenta deixar os problemas do trabalho do lado de fora. Mas é impossível. Um copo d'água para ver se ela acorda desse sonho ou pesadelo que foi o dia de hoje. Ela lembra que estava confusa se ele estava incomodado com a plantinha dela na mesa ou não. Mas agora tá claro que as atitudes dele não eram só gentileza de chefe. Mas por quê? Será que ele realmente gosta dela? Mas por que esperar tanto tempo para falar algo? Por que logo agora, no meio do caos do término dela? As perguntas não param de surgir. Ela toma banho tentando relaxar, mas a mente continua um nó. Tanta coisa aconteceu em um dia só. Ela decide que amanhã vai agir como se nada tivesse acontecido. Vida normal, rotina normal. O dia amanhece e lá está o prédio da Ken em si. É hora de encarar o leão de novo. A Dawn chega na firma tentando manter a pose, toda trabalhada no autocontrole. O plano é simples: ser profissional e fingir que aquele convite para jantar nunca existiu. Mas bastou entrar no escritório e ver ele ali para toda a confiança dela começar a balançar. O chefe seu olha para ela, mantendo aquela distância profissional de sempre, o que a deixa ainda mais confusa. A mente dela trai ela na hora. Ela lembra de ontem e o rosto já começa a ficar vermelho de novo. Ela caminha rápido para o lugar dela, tentando não dar bandeira de que está morrendo de vergonha. Senta e começa a digitar qualquer coisa só para parecer ocupada. Foca no trabalho da Dawn. Ela tenta sorrir e agir naturalmente, mas por dentro ela sabe que não está sendo natural de jeito nenhum. De repente, uma movimentação no escritório chama a atenção. O que está acontecendo agora? Gente, ele comprou mesmo uma copiadora nova e chegou muito rápido. Ele não brinca em serviço. Ela fica surpresa. Ele disse ontem que ia pedir uma, mas ela não imaginava que seria para já. Ela olha para ele e tem que admitir.
Quando o chefe seu decide uma coisa, ele faz acontecer na hora. A máquina nova tá lá, funcionando perfeitamente, como se nada tivesse quebrado antes. Ela até se sente um pouco melhor vendo que pelo menos um problema foi resolvido. Mas a paz dura pouco. Enquanto ela usa a máquina, alguém se aproxima por trás. É ele, de novo. O chefe seu aparece do nada e a Dawon quase tem um treco. Ela gagueja o nome dele, totalmente pega de surpresa. O coração dela deve estar a mil. Ele não perde tempo com enrolação e vai direto ao que interessa. Ele pergunta: "Você não vai jantar comigo hoje de novo?" A persistência dele é impressionante. A Dawon fica sem ar. Ele não vai desistir até conseguir uma resposta dela. Ela toma coragem e pergunta: "Por que eu teria que jantar com o senhor, chefe seu?" E ele solta a frase que deixou todo mundo no chão: "Porque eu estou curioso sobre você, Dawon." E agora, como ela foge dessa?